Bem-vindo de volta ao Situação no programa semanal, onde você nos pergunta sobre os problemas do mundo e nós te contamos que as coisas por lá estão. Sou Simon Whistler e nessa semana discutimos a ameaça de Rússia e China coordenarem um ataque simultâneo aos aliados dos Estados Unidos da América, forçando o tio Sam a dispersar suas forças. Vamos analisar o desenvolvimento da ideia de uma OTAN asiática e, em seguida, as consequências das eleições na Moldávia, onde a campanha de influência do Kremlin fracassou e humilhou Vladimir Putin. Então, finalmente, uma boa notícia. Nada melhor do que ver Putin sendo humilhado. Confira os horários abaixo e vamos direto à primeira e mais assustadora pergunta. Qual a chance de Pequim e Moscou se unirem para iniciar uma nova guerra mundial? É uma grande questão, não é? Rússia e China poderiam se unir para atacar aliados dos Estados Unidos da América. Lennox Matum nos pergunta, como este canal já disse em várias ocasiões, há uma boa chance de que a Rússia invada uma nação da OTAN nos próximos anos. Considerando o relacionamento atual entre Putin, Xi e Kim, seria possível que essa invasão teórica fosse acompanhada por uma ação simultânea, seja da China contra Taiwan ou da Coreia do Norte contra a Coreia do Sul? Isso dividiria a capacidade dos Estados Unidos da América e do Ocidente de responder a crises. Você acredita que esse é um cenário que poderia acontecer? E a nossa resposta para isso é, infelizmente, sim. Existe uma chance real de que o cenário que você descreveu realmente aconteça. Não é uma chance particularmente alta, mas as probabilidades não são de 0%. Quando falamos de conflitos envolvendo ao menos 6 das 9 nações nucleares, probabilidades acima de 0 já deveriam ser muito preocupantes, certo? Essa também é uma área em que as forças armadas globais, especialmente dos Estados Unidos, têm se concentrado há muito tempo. Uma boa parte dos especialistas em defesa americanos vem alertando há anos que as forças armadas dos Estados Unidos, em sua forma atual, não conseguiriam sustentar esforços de guerra em grande escala em 2 ou mais frentes simultaneamente. Se tentasse, Washington ficaria sobrecarregada e sem forças para conter agressões dos dois lados simultaneamente. Essa análise não é unânime, mas é compartilhada por pensadores conservadores proeminentes, como da Fundação Heritage dos Estados Unidos da América, que assumiram papéis estratégicos no segundo governo Trump. Essas preocupações se mostram em tempo real enquanto os Estados Unidos da América, sob Trump, buscam transferir parte da defesa coletiva e alocar recursos para grandes aquisições e reformas militares. As preocupações estratégicas de Washington impulsionam seus esforços para incentivar ou forçar aliados europeus da OTAN a elevar gastos com defesa, rearmar forças e adotar postura mais pronta para a guerra, diferente da maioria das nações europeias atualmente. O mesmo ocorre com o incentivo dos Estados Unidos da América à expansão militar na Coreia do Sul, Taiwan, Japão, Austrália e outros países do Indo-Pacífico para apoiar uma defesa contra a China. O raciocínio é que se os Estados Unidos da América tiverem que enfrentar Rússia na Europa, China e Coreia do Norte no Pacífico, e Washington lutar praticamente sozinho, mesmo vencendo, a guerra seria extremamente custosa. E a vitória também não é nem de longe tão certa quanto os Estados Unidos gostariam. Se Alemanha, França, Grã-Bretanha, Polônia, Finlândia, Itália, Japão, Coreia do Sul, Austrália, Taiwan e outros atuarem juntos na Europa e Indo-Pacífico, isso muda o jogo. Nesse cenário, é muito mais fácil para os Estados Unidos focar sua atenção em fortalecer seus aliados em cada conflito paralelo, em vez de tentar liderar e, basicamente, operar sozinho em ambos os teatros ao mesmo tempo. Todo caminho de lógica estratégica para os Estados Unidos da América tem seu inverso para os adversários. Neste caso, Rússia, China e, em parte como apêndice, Coreia do Norte, como explicou Lennox Matum. Se os Estados Unidos estão trabalhando ativamente para reforçar suas próprias forças armadas, forçar seus aliados a adotar uma postura de prontidão para a guerra e se tornar mais capazes de lutar em vários conflitos paralelos ao mesmo tempo, então Rússia e China precisam assumir que, como resultado desses esforços, seus respectivos adversários estarão mais fortes em alguns anos do que estão hoje. Isso coloca tanto a Rússia quanto a China em uma posição difícil, embora seja mais difícil para Moscou do que para Pequim.
Apesar de ter se beneficiado a curto prazo ao adotar uma economia de guerra, a Rússia está longe do poder militar da União Soviética e carece de capacidade produtiva, especialmente em equipamentos sofisticados, para sustentar um conflito contra a OTAN. Por outro lado, a China é forte e está ficando ainda mais forte, e se todo o seu equipamento avançado funcionar como descrito, ela pode representar uma ameaça sustentada a qualquer outra nação no Indo-Pacífico. Mas, se todas essas nações unissem seu próprio potencial militar e industrial contra a China, com o total apoio mesmo de um Estados Unidos distraído, então Pequim enfrentaria uma situação muito mais difícil. Então, se a China e a Rússia se preocupam, como provavelmente deveriam, que os Estados Unidos e seus aliados estão atualmente em uma trajetória de fortalecimento ao longo do tempo, então China e Rússia têm um incentivo para agir agora, antes que essa transformação de seus adversários esteja completa. É quase certamente por esse motivo que temos visto tentativas russas de sondar e testar a aliança da OTAN em um ritmo sem precedentes. Se as sondagens ocorrerem como Moscou espera e a Rússia acreditar poder desafiar a OTAN ou forçá-la a abandonar a defesa coletiva, a China terá que escolher. A China quer Taiwan e, embora a China prefira gastar o mínimo de sangue e de vidas possível para conseguir isso, a China sabe que conquistar Taiwan amanhã será mais caro do que conquistá-lo hoje. Mesmo que os Estados Unidos eventualmente consigam derrotar tanto a Rússia quanto a China, enquanto dividem sua atenção entre os dois, as chances de vitória da China são maiores quando a Rússia também está enfrentando os Estados Unidos em combate e vice-versa. Por isso, é provável que se a Rússia entrasse em guerra com países da OTAN, incluindo os Estados Unidos da América, e o conflito se prolongasse, a China visse nisso uma oportunidade para atacar. E vamos levar essa linha de pensamento ainda mais adiante, porque, como você mencionou, a possibilidade de um ataque da Coreia do Norte à Coreia do Sul também existe. Atualmente, os Estados Unidos da América apoiam tantas nações e oferecem tantas garantias de segurança que, ao exigir mais atenção dos americanos em vários lugares ao mesmo tempo, Pequim e Moscou podem sobrecarregar Washington ainda mais. China e Rússia poderiam agir junto ao Irã, Houthis do Iêmen ou outros grupos para ameaçar a Arábia Saudita ou Catar, arriscando mais um fornecimento global de petróleo e pressionando Washington a reagir. Na Europa, Putin e Xi talvez pudessem convencer Viktor Orbán a causar problemas ou persuadir Erdogan a agir decisivamente no Oriente Médio. No leste asiático, a China poderia pressionar Coreia do Norte e Paquistão, envolvendo Índia no conflito e ampliando o caos. Abiy Ahmed, na Etiópia, poderia receber um sinal de que chegou a hora de realmente explorar suas ambições. Ilham Aliyev poderia ser convidado a mostrar o que pensa sobre uma Armênia soberana. E a lista segue, certo? Se o objetivo é dividir a atenção dos Estados Unidos, então o caos e a confusão são os melhores ativos que Rússia e China poderiam ter ao seu lado. E com o tempo correndo tanto para o rearmamento europeu quanto para o do Indo-Pacífico, há um risco crescente de que o momento para agir seja agora. O que acontece com a OTAN asiática? Certo? Esse é um nome de usuário longo. Somos velhos conhecidos do amor, 7.739, que pergunta: qual o progresso da OTAN asiática? Os participantes lá negam abertamente que querem isso, mas vários tratados unilaterais e multilaterais fazem você pensar que é inevitável, e a esse respeito devemos destacar que é realmente muito importante para as nações que você está descrevendo: Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Austrália, Filipinas, Vietnã e outros países que poderiam compor a sua chamada OTAN asiática, que eles nunca, sob nenhuma circunstância, se refiram a si mesmos como uma OTAN asiática. Em grande parte, a forma como os acordos de segurança coletiva são discutidos na Europa é ditada pela natureza do adversário que esses acordos tentam dissuadir. A Rússia e anteriormente a União Soviética são estados expansionistas, ousados, altamente confiantes, que ameaçam tomar ações hostis, esperam para ver qual será uma resposta, mas se a resposta não parecer muito assustadora, eles tomam a ação hostil que pretendiam.
Da mesma forma, os acordos de segurança coletiva no Indo-Pacífico são ditados pelo adversário que esses acordos são projetados para dissuadir, e a China vê o mundo de uma forma muito diferente da Rússia. Pequim se destaca quando joga no longo prazo, especialmente enquanto é liderada por Xi Jinping, e para Pequim, a preferência parece ser que a China sempre jogue no longo prazo, a menos que seja forçada a agir rapidamente. Se os adversários da China tomarem novas medidas para se fortalecer ou para entrar em novas alianças ou acordos de segurança, então a China se ajusta, continua acumulando seu poder e espera por circunstâncias melhores para agir. Os Estados Unidos e seus aliados pensam em administrações políticas, ciclos fiscais e estratégias que sempre mudam para acomodar as necessidades do momento, mas a China pensa em décadas e até séculos. E pela sua própria lógica aparente, ela continuará focada em seus objetivos muito depois que seus adversários já tenham se distraído. Então, enquanto uma aliança da OTAN é construída para dissuadir o urso russo, basicamente da mesma forma que você dissuadiria um urso de verdade, gritando e batendo nas coisas para deixar claro o quão assustador você é. A construção contínua de alianças no Indo-Pacífico está focada em garantir que a China continue jogando no longo prazo. O objetivo não é forçar a China a recuar, é ganhar tempo e ganhar tempo para garantir que a China nunca sinta que chegou a hora de agir de forma agressiva. Continue convencendo a China a adiar, e ela pode adiar por décadas, e pode simplesmente adiar para sempre. Então, se a Europa está tentando assustar o urso russo, as nações do Indo-Pacífico estão trabalhando para criar silenciosamente, quase de forma invisível, uma rede para conter as ambições da China. Se você ficar quieto e tentar não assustar as coisas, evitando se chamar de OTAN asiática e entregando todo o jogo, então a estratégia de longo prazo pode realmente funcionar. A Rússia tentou interferir nas eleições da Moldávia, mas falhou. Próxima pergunta, da Cristina Valaia, 7.750. Pode atualizar brevemente sobre as eleições da Moldávia? Agora, se você tem acompanhado este canal tão religiosamente quanto esperamos, talvez esteja se perguntando por que as eleições no antigo Estado soviético da Moldávia seriam algo tão importante. É um país de 2,3 milhões de pessoas na periferia da Europa, que, até pouco tempo, até a maioria dos europeus teria dificuldade de localizar no mapa. Alemanha isso não é? Então por que se importar? A resposta está em até recentemente. Em 2022, a Moldávia virou nova frente da guerra da Rússia contra o Ocidente. Uma em que o Kremlin investiu muitos recursos para manter Chisinau em sua órbita. A Moldávia fica entre a Romênia, OTAN e a Ucrânia. Desde uma breve guerra em 1992, parte do país é ocupada pela Transnistria, estado não reconhecido que declarou independência. A independência do estado de Litu é garantida por cerca de 2.000 soldados russos. Por isso, há muito tempo é do interesse de Moscou impedir que a Moldávia se aproxime demais do Ocidente, e as eleições no final de setembro provaram ser a oportunidade perfeita para fazer exatamente isso. O partido governista pró-europeu, Partido Ação e Solidariedade, enfrentou uma crise econômica causada pela guerra na Ucrânia. A Fundação Rosa Luxemburgo descreve uma inflação de até 60%, desde 2021 o custo de vida disparando e 1/3 da população vivendo abaixo da linha de pobreza absoluta. Tudo isso em um país, historicamente um dos mais pobres da Europa. E havia sinais de que os eleitores estavam ficando irritados com isso. No referendo de outubro de 2024 sobre maior integração com a União Europeia, os pró-europeus do governo venceram por apenas 50,35% dos votos. A campanha do não, apoiada pelos oligarcas pró-Rússia do país, ficou a menos de 10.000 votos de causar uma grande reviravolta. Claramente, era um terreno fértil para uma típica campanha de influência do Kremlin. O Centro de Estudos de Políticas Europeias descreve o período pré-votação deste ano como, abre aspas, Moscou usou todo o arsenal à sua disposição. Financiamento ilegal, ataques cibernéticos, campanhas de desinformação, compra generalizada de votos e ameaças de bomba no dia da eleição, especialmente a embaixadas e locais de votação da diáspora. A violência também não começou nem terminou com as ameaças de bomba.
Homens também foram presos por supostamente planejar agitação caso o Partido Socialista ganhasse a votação. A British Broadcasting Corporation também revelou uma rede ligada ao Kremlin, que pagava para divulgar notícias falsas pró-Rússia nas redes sociais. Havia temores de que o Kremlin influenciasse o resultado em favor do bloco patriótico pró-Rússia conforme o dia da eleição se aproximava. Publicamos um vídeo neste canal alertando sobre a tentativa de manipular a votação. Foi uma grande surpresa para todos quando os resultados saíram. Apesar dos esforços do Kremlin, como compra de votos e ameaças de bomba para fechar locais de votação da Diaspora, o bloco patriótico obteve só 24,18%. O Partido Socialista ficou pouco acima de 50%, caindo em relação aos 52,8% de 2021, mas mantendo a maioria dos votos. Não houve disputa acirrada. Os pró-europeus venceram de forma esmagadora, inclusive após a eleição. Antes da contagem dos votos, Igor Dodon, líder da oposição, declarou vitória e convocou protestos em massa no parlamento. Ao final, dezenas de aposentados trouxeram cartazes. Chamar isso de humilhação para o Kremlin mostra o tamanho do constrangimento. Num mês de invasões de drones russos ao espaço aéreo da OTAN, essa foi a boa notícia que o Ocidente precisava. Mas também era uma história mais complexa do que simplesmente o Kremlin perdeu. Apesar da vitória do Partido Ação e Solidariedade ter sido um alívio, as circunstâncias ao redor não são um bom presságio para o futuro da Moldávia. Isso fica claro só pela retórica da campanha. Segundo o Balkan Insight, todas as campanhas tiveram retórica alarmista, discurso de ódio e disseminação do medo de ambos os lados. No caso da oposição, isso incluiu alegações de que uma vitória do Partido Ação e Solidariedade levaria essa presidente Maia Sandu a se unir a George Soros e Vladimir Zelensky para lançar uma invasão à Transnistria, arrastando assim a Moldávia para a guerra. O Partido Ação e Solidariedade também sugeriu que votar na oposição poderia resultar na Moldávia sendo ocupada por tanques russos ou entrando na guerra da Ucrânia ao lado do Kremlin. Também havia questões sobre a votação. Pouco antes da votação, 5 sessões eleitorais na Transnistria foram fechadas, obrigando moradores do enclave pró-Rússia a viajar até a Moldávia para votar, o que pode ter reduzido a participação dos eleitores transnistrianos. Agora devemos deixar claro que essas sessões eleitorais foram fechadas devido a um medo muito real de que autoridades pró-Rússia pudessem praticar fraude eleitoral. Mesmo assim, a impressão foi que a presidente Sandu dificultava o voto legal de seus opositores. O mesmo ocorreu com o voto no exterior. A Alemanha teve 36 sessões para a diáspora moldava pró União Europeia, enquanto na Rússia, com população semelhante de moldavos, havia apenas 2 sessões, contra 17 em 2021. Novamente, há algumas nuances aqui. Apesar de 100 mil moldavos morarem na Rússia, só 6% votaram em 2021, segundo o New York Times, muito menos que em países ocidentais. Então, ter 17 estações separadas para 6 mil pessoas não faria muito sentido. No entanto, isso não muda o fato de que parecia que cidadãos moldavos estavam sendo privados do direito de votar com base na probabilidade de votarem em partidos pró-Rússia. E é aqui que chegamos à parte mais sombria de todas. Segundo o Centro de Estudos de Políticas Europeias, o Kremlin buscava influenciar o voto e como objetivo secundário enfraquecer a confiança no processo democrático da Moldávia. Isso pode ser feito comprando votos ou promovendo narrativas falsas nas redes sociais, mas também pode ser feito apontando exemplos reais do partido governista pró-europeu aparentemente manipulando o processo. Só para esclarecer, não estamos dizendo que o Partido Ecossocialista errou ao agir assim. Isso não é como republicanos e democratas manipulando distritos eleitorais para vencer nos Estados Unidos da América. A Moldávia está sendo alvo de uma nação predatória, com mais de 60 vezes seu tamanho e população. Uma nação que não só está atualmente travando uma guerra brutal de conquista imperial contra o vizinho oriental da Moldávia, mas que também está ocupando o território moldavo. Nessas circunstâncias, cautela e medidas extras são justificadas.
Por outro lado, a política da Moldávia está dividida em dois grandes grupos que veem o outro como ameaça existencial. Duas grandes tribos que agora estão acostumadas a enquadrar cada votação em termos apocalípticos. Isso pode gerar problemas futuros. Embora tenha sido ótimo o Partido Ação e Solidariedade vencer decisivamente, a votação de setembro não encerrou os problemas políticos da Moldávia. Com a Rússia ainda tentando semear divisões e com o padrão de vida ainda caindo diante dos choques energéticos, pode ser que, daqui para frente, as coisas fiquem cada vez mais voláteis. Frentes de guerra e parcialidade. Depois, a difícil pergunta de Chris Raymond II, 1234. Por que não ouvir especialistas independentes do Ocidente sobre Rússia, Ucrânia, Irã, Estados Unidos da América e as revoluções da CIA na Ásia? Penso no Coronel D. MacGregor, Scott Ritter, Professor McGandhi, Lawrence Wilkerson e o novo Atlas. Precisamos de informações equilibradas, não propaganda ocidental, para nos sentirmos bem sempre. Ok, essa pergunta não foi feita de forma inocente, mas por alguém que acha que informação equilibrada é repetir os argumentos do Kremlin sobre Kiev estar sempre prestes a cair. Zelensky já fugiu do país pelo menos 500 vezes, e Vladimir Putin não é um vampiro estranho e velho que discute colher órgãos de jovens para viver para sempre, mas sim uma figura de avô adorável com quem você definitivamente se sentiria confortável em deixar seus filhos sozinhos. Ok, mas apesar disso ter sido claramente escrito por alguém enquanto retocava uma foto do rosto cheio de botox do Putin, também é uma boa oportunidade para discutirmos nossa política editorial, porque se realmente quiséssemos apenas produzir propaganda para agradar, poderíamos ganhar muito mais dinheiro fazendo isso do que estamos ganhando agora. Para entender o que digo, basta ver o canal do YouTube do Show Militar. Você pode encontrar vídeos deles publicados várias vezes ao dia, com títulos como OTAN aposta tudo na Ucrânia, Rússia não vai sobreviver ao que vem aí, ou Ucrânia rompe a linha de frente da Rússia. Enquanto alguns desses vídeos têm contagens de visualizações mais baixas, na casa das dezenas de milhares, muitos outros têm centenas de milhares de visualizações, até milhões. Milhões de espectadores consomem constantemente a ideia de que a Ucrânia simplesmente não para de vencer. E embora não tenhamos acesso às análises internas deles, estamos confiantes em dizer que eles estão ganhando uma quantidade absurda de dinheiro com isso. Então, o incentivo financeiro existe para que façamos propaganda, e claramente existe público para essa propaganda. Se quiséssemos apenas criar conteúdo superficial para agradar, poderíamos transformar o canal em um clone de programa militar e nos aposentar no exterior, aproveitando os lucros em mega iates. Mas, por mais capitalista que eu seja, não é isso que queremos fazer com Warfronts. Desde que mudamos este canal de história para atualidades, tentamos ser abertos sobre nossos objetivos e nossos vieses, abertos sobre o fato de que queremos que a Ucrânia vença, que achamos que viver no Ocidente é um baita negócio comparado à maioria dos outros lugares e que achamos que bajular um Estado imperial revanchista como a Rússia, enquanto se vive na Europa ou na América, é como exaltar as vantagens de um mingau com gosto de merda enquanto se empanturra de sorvete de chocolate. Gosto de Ben e Jerry's, mas ter vieses como todos não significa deixar que eles prejudiquem nosso julgamento. Na verdade, pode-se dizer que nossa missão básica é tentar reconhecer o pensamento ilusório do nosso próprio lado e desafiá-lo da melhor forma possível. Basta olhar para o vídeo da semana passada, onde nossa matéria principal foi uma análise aprofundada sobre como a crise de mão de obra da Ucrânia está causando problemas muito sérios para Kiev na linha de frente. Ou confira a nossa cobertura da KASC, que foi crítica em relação à decisão ucraniana de tentar manter terras russas, ou em vários vídeos abordando todas as formas como os exércitos europeus ainda estão defasados e ainda precisam levar a defesa a sério, mais de 3 anos desde o início da guerra. Porque esse é o lance sobre vieses, você não pode evitá-los. Tê-los faz parte de ser um maldito ser humano. Mas se seus vieses fazem você ver só boas notícias e ignorar problemas reais ao seu lado, então está falhando em ser uma pessoa séria, não está?
Isso é tão verdadeiro para quem é viciado no show militar, quanto para quem assiste ao que Chris Raymond, 2234, chama, sem ironia, de informação equilibrada. Neste caso, um eufemismo para os intermináveis vídeos com títulos como "O fim da OTAN", todos nos assegurando que cada revés militar russo é só uma manobra esperta, que logo levará à vitória do Kremlin. E tudo bem, se tudo o que você quer é ouvir repetidamente que você é uma pessoa especial, cujas opiniões polêmicas estão sempre certas. Mas nós aqui do War Fronts gostamos de pensar que nosso público merece mais do que isso. Por isso, tentamos trazer para você as notícias mais equilibradas que conseguimos, sempre sendo transparentes sobre nossos próprios possíveis vieses, incluindo o fato de querermos que a Ucrânia vença e de acreditarmos que o mundo seria um lugar melhor se Vladimir Putin caísse de uma janela amanhã depois de se dar 27 tiros na cabeça, supostamente. E agora que tiramos isso do caminho, vamos passar para as perguntas divertidas, certo? Porque chegou a hora de convidar rapidamente Morris e Evan para saírem do porão e ouvirmos o que eles têm a dizer. Maiores fracassos militares. Chris Pontius pergunta: qual o seu fracasso favorito em uma operação ou batalha militar? Evan diz: não sei se tenho um fracasso militar favorito, pelas implicações envolvidas, mas destaco o fracasso da Alemanha nazista na Batalha do Bulge nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial. A batalha foi o último suspiro do esforço alemão, uma tentativa desesperada de prolongar a guerra. Para começar, a derrota da Alemanha nazista já é algo extremamente positivo, mas além disso, a Batalha do Bulge poderia ter resultado no prolongamento da guerra justamente numa época em que armas como a bomba atômica estavam prestes a entrar em operação. Calcula-se que entre 70 e 85 milhões morreram na Segunda Guerra Mundial, entre baixas diretas e indiretas. Esse número seria ainda maior se a guerra tivesse continuado após agosto de 1945. Morris diz: assim como Evan, tenho que dizer que a palavra favorito talvez não seja apropriada aqui. Mas devo admitir que toda vez que ouço que as forças de apoio rápido perderam uma batalha no Sudão, por menor que seja, meu coração se alegra um pouco. Não me entenda mal, seus principais oponentes, as forças armadas sudanesas, são brutais, cada vez mais islamistas, apoiadores de golpes e indiferentes a bombardeios em áreas civis. Mas as RSF são simplesmente muito piores. Eles são um enxame de gafanhotos genocidas que saqueou e devastou o Sudão, cometendo horrores tão indescritíveis que fariam o maldito Estado Islâmico corar. Esse é o grupo acusado de estuprar crianças de até 1 ano e operar prisões em Khartoum, onde centenas de civis foram torturados até a morte. E que também é acusado de genocídio, de forma crível, contra os povos Masalat e Sakawa. Em resumo, eles são o que mais se aproxima, atualmente, de uma encarnação literal do mal no mundo, e toda vez que sofrem uma derrota no campo de batalha, eu me sinto visivelmente mais feliz. E minha resposta é basicamente a mesma de antes: invadir a Rússia no inverno. Barba ou cabelo? Próxima do Glenn Halliday, 3.301 só pra mim. Simon trocaria a barba por muito cabelo? Não, não trocaria. Dizem que se você não tem queixo forte, deixe a barba crescer. Sim. Alguma boa notícia por aí? Finalmente, uma pergunta animada do Bilal Al-Madali, 2.379. Tente a 4. Qual sua notícia mundial positiva favorita recente? Morris diz: e o anime de Steel Ball Run foi confirmado, obviamente. Não faço ideia do que você está falando, Morris. Apesar disso, Evan, este ano, decidi acompanhar com entusiasmo a 12ª semana anual do Urso Gordo, competição do Serviço Nacional de Parques dos Estados Unidos da América, que celebra os ursos marrons do Parque Nacional de Katmai, no Alasca. Nessa época, os ursos em Katmai comem o máximo de salmão possível para ganhar peso e sobreviver à hibernação no inverno. Nesta semana, quase 2 milhões votaram para eleger o urso mais gordo de Katmai. Gostaria de parabenizar sinceramente o vencedor, Urso Gordo Certificado, 32, Chunky. O meu é tão escuro, mas também tão bom. Aquele babaca do Lost Prophets foi esfaqueado até a morte na prisão. Ah, não!
Enfim, esse é o fim do episódio de hoje. Muito obrigado por estar aqui.